Boa noite a todos, queridos irmãos. Que a paz e a luz do Senhor Jesus faça parte do nosso trabalho dessa noite, em nossa casa abençoada. Que os espíritos trabalhadores da luz nos ampare, nos assista. Graças a Deus. Mais uma reunião em nosso grupo. Nosso tema de hoje é a eficácia da prece. É o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 a 8. O que acontece, queridos irmãos? Nosso tema sugere o quê? A eficácia da prece. Primeiramente, o que é a prece? O que significa essa palavra prece? Ela significa o seguinte: ato de suplicar, orar, agradecer, pedir a uma divindade, a um santo, a um espírito, enfim, o objeto de nossa crença. Então, a prece significa isso, o ato de suplicar, de orar, de pedir, de agradecer, não é? Depois a gente vai comentar sobre exatamente isso aqui, tá? E Allan Kardec, nesse tema, como sempre, maravilhosamente, ele diz o seguinte: muitas pessoas afirmam não ser necessário orar, fazer prece. Como assim, Carlinhos? Sim, não é preciso fazer prece, porque você mesmo não diz aí que existem as leis de causas e efeitos, que existem leis soberanas no universo, não é? Que as leis divinas são imutáveis. Sendo assim, poxa, se nada vai mudar no universo, não é? Para que eu vou fazer prece? O que tem que acontecer comigo acontecerá. Eu vou simplesmente vivendo com alta educação. E Allan Kardec, com muita clareza e com muita sensibilidade nesse tópico, nos diz o seguinte: olha, nem tudo funciona assim. Ou seja, existem coisas realmente imutáveis, não é? Existem coisas na natureza, nas leis divinas, que a minha oração, por mais fé que eu tenha, por mais vontade que eu coloque, por mais assistência dos bons espíritos que eu tenha, aquilo eu não vou conseguir mudar. Por que isso? Porque a nossa visão é míope. A gente sempre fala isso. A nossa visão com relação à espiritualidade é míope. Nós não conseguimos enxergar espiritualmente muita coisa, não é? Conversando com a Sônia antes da reunião aqui, a gente estava comentando exatamente isso. Muitas vezes eu acredito que é por esse caminho, mas na verdade é por aquele. Muitas vezes eu acredito que é dessa forma aqui que eu estou vendo, está claro para mim, mas não é assim. Que os bons espíritos que regem a nossa vida, a nossa trajetória, nos orientam, desejam para nós, não é? Então a vida, ela é repleta de situações que muitas vezes nós não conhecemos. Então, nem tudo eu poderei mudar pela minha prece. Nem tudo eu poderei ser assistido, atendido pela minha prece. Mas existem coisas que nós sim interferimos no quadro atual, ao nosso redor, por uma pessoa, nós ajudamos pela prece. Um exemplo para que a gente entenda isso é o filme Nosso Lar. Estou falando do filme porque ficou muito evidente, não é? Quando André Luiz está naquela zona de sofrimento, se arrastando durante anos, se eu não me engano, 8 anos. E aí quando ele lembra que tem um Criador, ele faz uma prece do jeito dele. Simplesmente ele lembra que existe alguma coisa além da vida física e ele ora do jeito dele. E na hora a luz se faz presente e Clarence estende a mão. Recolhendo ele, já vem os enfermeiros e estende a mão para os outros que se afastam. Então essa cena é lindíssima. Eu considero essa cena do filme uma das cenas mais lindas sobre espiritualidade de todos os filmes praticamente. É lindo. Então veja, a prece mudou o seu quadro naquele momento. E a prece muda a nossa vida? Sim, claro. Se a pessoa tem uma dependência química,
Se a pessoa tem uma dependência de um vício ali por alguma coisa, e ela ora constantemente aos espíritos que ajude, que lhe dê força, que lhe dê resignação, que lhe dê coragem para se afastar disso, o que acontece? Automaticamente você está estabelecendo ligação com os bons espíritos pela prece. Ah, mas eu sou pecador. Todos nós somos. Todos nós somos errados aqui na Terra. Se nós fôssemos já superiores, não estaríamos reencarnados aqui. Sônia, Luísa, Carlinhos, não é? Nós não estaríamos aqui, nós estaríamos em um planeta já superior. Então todos nós cometemos equívocos, erros, sim. Mas a prece é a ponte de ligação entre os benfeitores espirituais e nós, que ainda erramos tanto. E aí quando eu peço uma coisa que está dentro de um contexto que eu posso ser amparado sempre nós somos, independente de ser atendido ou não. Quando nós oramos, nós estabelecemos essa ligação, nós já estamos amparados. Agora, se aquilo que eu peço pela minha prece, pela minha oração, eu seria atendido do jeito que eu acho que tem que ser ou não, aí já vai depender dessa grande lei de causas e efeitos, dos espíritos superiores que coordenam as nossas vidas, o nosso anjo guardião. Quem é nosso anjo guardião? Nosso anjo da guarda. É um espírito já de alta hierarquia, porque ele tem que conhecer o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, justamente para nos livrar de algumas situações indesejáveis na nossa caminhada e permitir que alguma coisa aconteça que faz parte do contexto da nossa vida. A gente tem que passar por aquilo. Então não é qualquer espírito sem o conhecimento devido que pode vir como anjo da guarda de alguém. Já é um espírito já com uma hierarquia bem elevada. E nós temos esse amigo espiritual que acompanha não só essa vida nossa, como outras vidas passadas. Ele vem nos acompanhando como missão fazer com que a gente siga a nossa trajetória até a autoiluminação, como Jesus propôs. Brilhe a tua luz, brilhe a vossa luz, a tua luz, ou seja, mostrando que nós temos essa luz. E a prece é essa ponte bendita que nos liga a esse amigo espiritual. E aí quando nós oramos, digamos, a gente está num processo de uma doença física do corpo, um desequilíbrio mental, alguma coisa, e nós estabelecemos a ligação com esse amigo pela prece. Cada um faz a sua prece ao seu jeito, é íntima. Senhor, me ampara, me ajuda, me restabelece minha paz. Maria, me ajuda, me ampara, meu amigo espiritual, meu anjo guardião, papai do céu, enfim. Cada um ora do seu jeito, não tem problema. O ato de orar é a vontade, né? Você se coloca em ligação com a espiritualidade mentalmente. E você estabelece essa ligação entre esse amigo espiritual, esse anjo guardião, os espíritos protetores auxiliares. E aí fica muito fácil o quê? Ele te intuir, não é? Ele intuir você. Quantas vezes já veio uma notícia trágica? Cristiane teve um problema de coluna certa vez, ficou acho que 2 meses na cama. Eu até pensei que ela nem ia andar mais, mas graças a Deus se tratou e está aí, vivendo, graças a Deus, relativamente muito bem. Mas na época ficou muito, não conseguia sair da cama e o médico avaliou que seria uma cirurgia e foi aquele nervosismo só, em casa, na família. E aí eu falei, meu Deus, uma cirurgia de coluna, mas vai dar tudo certo. Aí o meu amigo espiritual me falou, calma, nada de cirurgia, procura outro médico. Não que esse seja ruim, mas de repente é uma precipitação do momento, procura, calma, faz o tratamento opcional, enfim. E aí nós, no mesmo médico, nós pedimos uma terapia, ela fez e a coluna foi se restabelecendo e está aí. Não precisou, graças a Deus, de cirurgia. Então veja, e quantas outras situações nós, quando paramos
acalmamos a nossa mente, mesmo que tenso, e oramos, a gente sente aquela ajuda, é alguém que chega com uma ideia, é alguém que não está naquele lugar ali não, aí você, pô, tá aqui, caramba, você foi iluminado, é alguém que chega com uma ideia, é um amigo que te sugere, vai ali nesse hospital, vai ali nesse departamento que vai resolver seu problema, enfim. Isso é o quê? É a eficácia da prece. Ah, Carlinhos, mas eu orei, nunca melhoro desse meu problema aqui. Continuo me arrastando. Ora, meu irmão, como a gente falou, existe a grande lei de causas e efeitos. Existem leis imutáveis. Quem sabe que a tua existência atual, você não vá se libertar desse problema. Mas certamente, a tua prece está favorecendo o quê? Paz, está favorecendo equilíbrio, resignação, te trazendo de repente a informação de um tratamento, uma terapia, um médico que vai te receitar um medicamento que vai agir ali de forma mais eficaz. Enfim, o passe na casa espírita, a oração na igreja, água fluidificada, todo esse conjunto está funcionando. Graças ao quê? Ao momento da prece. Não é? E às vezes a gente não percebe isso. A gente tem um costume muito grande, isso é natural, de reclamar. A gente vai comentar sobre isso. A reclamação eu chamo de a antiprece. Não é? Como a gente vai ver lá no final. O que é a prece? Suplicar, clamar. Uma súplica é você está clamando ao universo, às potências espirituais, a Deus, não é? Você está clamando, é uma prece. Quando você reclama, a reclamação é o quê? Você está clamando, a reclamação da ideia de algo ruim. Então você está fazendo uma antiprece. A gente vai comentar no finalzinho aqui, não é? Então, a gente tem muita mania de reclamar. E ao passo que a gente tem que agradecer. Gratidão, Senhor, pelo problema que eu passo, eu sei que eu mereço, mas gratidão por todos os amigos que me ajudam, pelo médico que me receitou, pelo remédio que eu estou tomando, pela condição que eu pude comprar o remédio, pela ciência que evoluiu, não é? E tem aí condições de me tratar. Hoje em dia tem tratamento para tudo. Todas as doenças, até a Covid, que estava aí ceifando vidas e vidas, apareceram várias vacinas em tempo recorde. Hoje tem um tratamento que já tem um norte, né, que funciona de alguma forma, as pesquisas, enfim. Então, hoje tudo tem tratamento, não é? Então, a gente tem que aprender a ter gratidão, a agradecer, porque as leis que regem o universo é tudo igual uma teia de aranha. Todos nós estamos interligados, como uma teia de aranha. Então, quando você agradece, tem gratidão, você pede com fé. Por isso que Jesus disse, se pedires com fé, se tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não é? Você vai mandar uma montanha sair e ela se deslocará. Não é a montanha física, isso é impossível. As pessoas tomaram ao pé da letra, não é? Aquele monte ali de Nova Iguaçu não vai sair do lugar, impossível, não é um monte de terra, só com carrinho de mão. São as montanhas de dificuldades. Ah, mas eu tenho que trabalhar muito. Sim, claro, a vida é trabalho, não é? Nós temos que estudar, nós temos que trabalhar, nós temos que buscar o tratamento, faz parte. Vocês que aqui estão buscando o tratamento espiritual vindo da casa espírita. Quem nos ouve aí está buscando o tratamento pelas ondas da internet, do celular, do computador, não é? Então, buscai e achareis. E quando as pessoas vinham até Jesus, o que ele dizia? Que queres que eu faça por ti? Senhor, me cura. Então levanta e anda. É profundo. Mostrando que a pessoa levantar é o quê? Tomar o passo. A vontade de melhorar, a vontade de buscar ajuda. Isso é a prece, não é? Quando nós fazemos a prece, nós estamos buscando algo superior à vida física, material. E a prece, ela funciona de verdade. Existem inúmeras pesquisas aí
de inúmeros pesquisadores, não só no Brasil, como no exterior, que pegam um grupo de pacientes que tem fé, seja qual for a religião. Não estamos falando de religião, e sim de fé, de crença, de acreditar em algo superior, que ora, que faz prece. Pega esse grupo de religioso, cada um ao seu jeito, e as pessoas materialistas. Não existe isso não. E compara os resultados com o mesmo tratamento. Esse primeiro grupo que ora, que tem fé, que faz prece, tem uma grande melhora com relação ao outro que não tem. Por que isso? Porque as células do nosso corpo, elas seguem comandos. Porque quando nós estamos deprimidos, a gente fica com baixa imunidade, pega um resfriado, ataca o fígado, aí começa a ter a diabetes dispara. Por que isso? Porque a não vontade de estar na vida faz com que o corpo se desestruture. Quando a gente tem vontade de viver, eu quero superar isso. Que dia lindo, que coisa maravilhosa. O que acontece? Nossas células entendem que elas têm que viver, que elas têm que combater radicais livres, bactéria, fungo, virose. Então tudo flui. Percebe? Então, querer é poder. Kardec diz, quando nós acreditamos em algo, metade você já conseguiu. É exatamente a fé, a vontade. Por isso Jesus afirma, a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é pequenino, muda a vida da pessoa. Não é? E realmente isso é uma grande verdade. E Allan Kardec dá um exemplo muito interessante aqui nesse tópico. Ele diz o seguinte, que um viajante no deserto está sem água, quase morrendo. E ele faz uma oração, pedindo a Deus que o ampare, que mande alguém para dar água. De repente ele tem uma intuição para seguir aquele caminho ali. Tem vários lugares. Ele segue aquele caminho, logo à frente tem um buraco com água, um manancial de água. Ele se farta de água e sobrevive. Aí alguns podem dizer, mas por que Deus não mandou logo um anjo lá para dar água a ele? Não é? Ou para falar, não, vai por ali. Não, intuiu. Ele seguiu, ele levantou e andou. O seu esforço. Então nem tudo vem nas nossas mãos. Porque senão, o que seria do homem? Não é? Se as leis divinas estivessem todas prontas, a gente não precisa fazer nada, não. Eu vou conseguir me formar, eu vou trabalhar no que eu tenho que ser, eu vou comer, porque não preciso fazer nada. E as coisas não são assim. Nós precisamos lutar, nós precisamos agir, nós precisamos do movimento. E a prece deve ser constante. Levantou, Senhor, gratidão por mais um dia, que Deus me abençoe, que os bons espíritos me acompanhem. Pronto, orou. Recebeu a refeição, que Deus abençoe essa refeição. Muito obrigado. Já orou. Você fez com que os teus protetores, os espíritos que ali estão, despejem fluidos benéficos, neutralize fluidos pesados naquela comida. Por isso que quando recebi alguma coisa, gratidão por esse alimento, que Deus abençoe esse alimento. Você neutralizou alguma toxina espiritual que ali está e ajudou que os espíritos intensifiquem. Por que a água vira fluídica? Pela nossa prece aqui. Isso não é mágica, isso é lei da física. Ela recebe as moléculas espirituais benéficas, transforma as partículas dela no que há de mais puro. Isso está comprovado fisicamente, cientificamente, por pesquisas, não é? Então, a água, ela tem o dom de absorver tudo. Tanto é que se você botar um produto químico ali, ela vai ficar com gosto em pouco tempo, porque ela absorveu odores, não é? Ela absorve. Por isso que as pessoas têm mania de botar um carvão ali com água para absorver, sal grosso, tomar banho. A gente não vai entrar no mérito se funciona ou não. É a crença de cada um, nós respeitamos, não é? O estudo a gente não vai discutir isso. Mas para ver, então, a nossa vontade, a nossa prece, os nossos fluidos aqui, ligados com os dos espíritos, favorecem que desprendam energias nossas, combinada com os espíritos, e modifique a água ali, a estrutura dela. E ela vira um medicamento espiritual, que ajuda no corpo espiritual, que reflete no corpo físico. Mas eu tenho que então beber água fluídica todo dia? Não, não é isso. Mas é mais um processo de auxílio na nossa caminhada. Você pode fazer água fluidificada em casa. Coloca lá e faz uma prece, bota uma música, uma Ave Maria, uma música de relaxamento.
vai lá, lava a louça, pensa em coisa boa, depois bebe aquela água, você fluidificou, você emitiu fluido de paz. E ao passo a pessoa leva a água do centro espírita fluidificada para casa, beleza. Chega lá, deixa lá, é uma briga danada toda hora, a própria pessoa brigando com o filho, com a mulher, não, que não sei o que, não sei o que. Quando está no centro espírita, é uma beleza, né? É um santo, é uma santa. Quando chega em casa, nossa mãe, aquela água vai continuar fluidificada, ela vai absorvendo os elementos do ambiente. Então a necessidade de levantar e andar, de nós cultivarmos em nós o que há de melhor. Ah, então eu vou virar santo? Não, é isso. Não existe santo na terra, não existe espírito puro aqui. Todos nós ainda erramos muito, mas você vai aprendendo a viver com mais equilíbrio, não é? O que é viver com equilíbrio? É a proposta da doutrina espírita. Não se conhece um espírita por ser santo, por ser um espírito puro, não. É o esforço de cada dia fazer melhor, de construir situações melhores, não é? Tem coisas que a gente pode mudar. Poxa, você vai chamar a atenção do filho, você não vai xingar, você não vai esbravejar, você vai chamar o filho e falar, olha, eu não gostei disso, por isso, isso, eu vou te colocar nesse castigo, eu vou tomar essa posição, enfim. Então a gente vai aprendendo a viver com a doutrina espírita, com o Evangelho de Jesus, não é isso? Então, a prece, ela tem essa capacidade de nos acalmar. Boa noite. Pode sentar, fica à vontade. Boa noite. Então, a prece, ela tem essa capacidade de nos proporcionar essa ligação com os Espíritos do Senhor, os benfeitores da luz, não é? E como a gente falou, às vezes a gente não vai conseguir resolver o que a gente quer, porque a nossa visão é aqui. Eu acredito que tem que ser desse jeito, mas nós não conhecemos as leis divinas, não é? Quanta coisa o Carlinhos não sabe. Às vezes eu acho que sei uma coisa, é aquela história, quanto mais eu sei que eu não sei, não é? E é isso. Quanto mais a gente estuda sobre espiritualidade, sobre a vida, a gente vai vendo que a gente não conhece nada. Que existe um mundo a ser descortinado, a ser percebido, a ser conhecido. Por exemplo, o perispírito, que é o corpo espiritual. A gente não estudou nem 10% dele. A gente não conhece nada dele. Tem um mundo a ser pesquisado. Tanto é que André Luiz, o Espírito Emmanuel, fala que quando os médicos da Terra conhecerem, aceitarem o perispírito, estudarem ele, muitas das nossas moléstias, das nossas doenças, terão solução. É o X do problema, não é? Então, a prece, ela sempre nos auxiliará. Às vezes não resolve o que a gente quer, mas resolve inúmeras outras coisas. Quantos e quantos relatos eu tenho? Nós temos, não é só eu, nós sabemos, né? Os espíritos vão nos relatando de pessoas que são no centro espírita, na igreja, porque os trabalhadores trabalham igual em qualquer lugar. Não é só no centro espírita, aqui a gente está tratando do centro espírita. Mas quantas pessoas na igreja, no centro espírita, no templo, são curadas de coisas, são resolvidos problemas, evita certas coisas que ninguém sabe, nem que existia. Aconteceu um caso em um centro que eu frequentava, era um centro espiritualista, mas era uma casa que só fazia o bem. Era uma fusão da Umbanda com o catolicismo e o espiritismo. Mas é um templo maravilhoso, que eu tenho muito respeito e muito carinho. E uma senhora, ao sair da reunião, que a reunião existia muito, era na Estrada do Barro Vermelho, em Rocha Miranda, muito movimentada, uma senhora, uma das médicas que saiu do centro, foi atropelada, bateu com a cabeça no meio-fio, o carro deu uma trombada nela, né? E abriu, levou vários pontos aqui na cabeça, aí saiu sangue pra caramba lá, foi socorrida, não passou disso. Ficou internada porque não teve sequela nenhuma, além do sangramento ali natural da queda, enfim, não quebrou nada. Aí muitas pessoas começaram a questionar, não é? Nossa, mas a União fala que você saiu do centro, está protegido, cadê a proteção? O que o seu Isaac falava, que era o fundador, que não sei o quê. Começou aquele disse-me-disse. Aí lá, meia hora antes, a espiritualidade dava uma comunicação através de um médium, toda a reunião. Passaram um mês e pouco, esses comentários aumentando no centro,
A espiritualidade veio através do médium no início da reunião e falou: olha, vocês têm que aprender a confiar e estudar a doutrina espírita. O que acontece conosco na vida faz parte do contexto da vida. Se a senhora foi atropelada, é porque isso estava no roteiro dela. Se a pessoa foi roubada ali, quando saiu do centro espírita do trabalho, é porque é a lei de retorno, é a lei de causas e efeitos. Olha o passado dessa pessoa. Essa senhora sofreu esse acidente, ela estava prestes a ter um derrame, um coágulo, eu não sei exatamente o que tinha na cabeça dela. E aquilo ali foi a forma de que aquele sangue que saiu foi a forma dela ter ficado boa, de não ter tido uma complicação e talvez até ter desencarnado por aquilo ou ter ficado em número várias vezes ali por muito tempo no hospital, enfim. Então veja, nós só conseguimos ver com um olhar. Por isso que eu digo, nós somos míope com relação à espiritualidade. Mas a vida, ela é um apanhado de coisas. A nossa vida não começa no berço e não terminará no túmulo. O Carlinhos que aqui está hoje, as nossas irmãs, nossos irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados, nós não começamos ontem a existir, nós viemos aí de inúmeras vidas passadas, inúmeros equívocos. E existe a lei de causas e efeitos. Mas a prece sempre acontecerá o que há de melhor para a nossa caminhada. Então, é necessário fazer a prece? Sim. Ao acordar, ao entrar no ônibus, no metrô, num carro, no trabalho, na escola, ao deitar, Senhor, gratidão por mais um dia, que os bons espíritos me acompanhem. Pronto, você orou. Eu posso fazer 10 Pai Nosso? Se você fizer com vontade e quer fazer, faz. Agora, não adianta fazer 10 Pai Nosso pensando na novela, já dormindo, igual eu fazia. Eu dormia sentado rezando. Eu sentava para rezar e minha mãe ia lá, eu estava dormindo no quarto, com a luz acesa, ela me catucava. Eu dormia rezando. Ficava horas ali rezando, porque eu acreditava que era dessa forma. Não. Basta pensar: Senhor, gratidão por esse dia, que a tua paz me acompanhe. Você orou. A oração é aqui, não é aqui. Deus julga a intenção e não o ato. Isso é lei universal. Então, se você tem a intenção de se conectar com os bons espíritos, por uma palavra, gratidão, Senhor, pela vida, você se conectou. Se você quer fazer 2 Ave Maria, faça, não tem problema. Se você quer rezar 10 Pai Nosso, reza, não, ora, não tem problema. Contanto que você ore aquilo com um pensamento focado, não faça uma ladainha. E existe uma prece magnífica que a gente sempre ensina. Entra na internet e bota lá, terapia do Ho'oponopono, que é o seguinte: sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Porque tudo que nos acontece hoje está ligado com o nosso passado. Então, quando eu falo sinto muito pelos erros cometidos, para você, para o universo, para o planeta, seja o que for, me perdoe, eu estou arrependido, eu não quero mais fazer isso, eu estou pedindo perdão, estou me humilhando, né? Estou sendo humilde. Sinto muito pelo que eu fiz, me perdoe, eu te amo. O amor é a mola, é a engrenagem que rege a vida. Amai-vos, é o que Jesus ensinou. Então, eu te amo, quer dizer, eu amo essas pessoas que eu pratiquei o mal, que eu errei. Sou grata pelas novas oportunidades que a vida me oferta, por tudo que eu tenho, pelo centro espírita, pela minha casa, pelo trabalho, família, amigos. As dificuldades, sim, porque nas dificuldades nós crescemos. As dificuldades de hoje serão o aprendizado de amanhã. Isso é para todos. Então Deus não quer que você fique sofrendo, não. Ele quer que você progrida, evolua. E o sofrimento muitas vezes faz parte, na grande maioria, dos nossos equívocos do passado. Mas que tudo tem um limite, não é? Tudo tem um basta, tudo passa. Então, meus irmãos, que o Senhor da vida nos abençoe, que nós possamos realizar a prece, né? A prece, que nós possamos realizar a prece sempre, hoje e sempre, graças a Deus.